quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. O tema geral da conferência está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Mas, sem perder de foco esse tema, quero conduzi-los ao capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13, um texto muito conhecido nosso, que nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quantos podem glorificar o Senhor pela sua palavra? Que o Espírito do Senhor aplique-a com poder e graça aos nossos corações. Meus queridos, nós estamos diante de um texto bíblico onde Jesus se volta para os seus discípulos e, de fato, com o objetivo de saber como estava a impressão do seu ministério, o que o seu ministério estava produzindo na vida das pessoas. E ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que as pessoas estão pensando sobre mim? E logo os discípulos começam a responder. Uns dizem que tu és Jeremias, ou que tu viestes no espírito de Jeremias, do mesmo ministério de Jeremias. Outros dizem que tu és João Batista, que o Senhor veio no mesmo ministério de João Batista. Outros dizem que tu és um dos profetas, que o Senhor veio com o mesmo ministério de um dos profetas. Jesus, então, ao ouvir estas respostas, Jesus, então, volta-se para eles e diz: ok, que os outros tenham informações diversas sobre mim, eu até aceito, mas quanto a vocês, vocês que têm andado comigo durante esses 3 anos, vocês que têm visto os milagres que eu tenho operado, vocês que têm visto as vidas que têm sido transformadas pelo meu ministério, o que vocês pensam a meu respeito? E Pedro salta à frente dos demais discípulos e responde: Tu és o Cristo, o Filho
Filho do Deus vivo. Observe que a resposta de Pedro foi enfática, foi assertiva, e não foi uma resposta baseada em uma experiência humana, nem um conhecimento humano, tanto que Jesus responde a Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou estas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, Petros no grego, pedra pequena, pedra britada, pedra partida, fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, aí ele usa uma outra palavra, ele usa a palavra Petra, que significa rocha firme, rocha indivisível, rocha inteira, rocha inabalável. E aí ele está se referindo a ele próprio, sobre esta Petra, que sou eu próprio, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu digo mais: eu te darei as chaves. Chaves de que reino? Do reino da terra? Do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Só nestas palavras iniciais de Jesus, eu encontro pelo menos 3 verdades centrais, que são fundamentais para a igreja nesses últimos dias. E eu quero esta noite, com a ajuda do Espírito Santo, trazer-lhes um alerta para a igreja dos últimos dias. Já nesta introdução, eu encontro 3 verdades centrais que precisam estar claras na mente daqueles que querem ser a igreja dos últimos dias e que querem permanecer de pé nos últimos dias. A primeira verdade é que esta igreja que permanecerá de pé nos últimos dias não é ideia de homens, não é invenção de homens, não é projeto de homens. Esta igreja é ideia, é projeto e nasceu no coração de Deus. A igreja não aparece como um plano B. Eu vou repetir isso. A igreja não aparece como um plano B, porque Israel falhou, a igreja então foi colocada para preencher a lacuna que Israel deixou. Isto não é verdade. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e ele foi morto antes da fundação do mundo para remir dos pecados aqueles que fariam parte da igreja do Senhor Jesus. Então a igreja não é uma ideia de homens. Se a igreja fosse uma ideia de homens, ela já teria naufragado há muito tempo. Reis, príncipes, rainhas, imperadores, perseguição, políticos tentaram exterminar a igreja. Todos os que tentaram já estão sepultados, e a igreja continua de pé, marchando para a glória do nome do Senhor. Então a igreja não é ideia de homens. Segundo lugar, a igreja ela não é ideia de homens, como a igreja também não pertence a homens. Eu vou repetir. A igreja não pertence a homens.
Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Pessoas são importantes, pessoas devem ser honradas, pessoas devem ser respeitadas, pessoas devem ser obedecidas, porém a igreja não é propriedade de homem algum. A igreja não é de pastor, a igreja não é de bispo, a igreja não é de apóstolo, a igreja não é de crente mais espiritual, a igreja não é de dizimista mais alto, a igreja não é de crente mais culto, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Terceira verdade central que a igreja dos últimos dias precisa ter clara na sua mente é que a igreja tem um propósito. Vou repetir isso. A igreja tem um propósito. E o propósito da igreja foi estabelecido pelo próprio Senhor da igreja. Quem criou esse copo, criou para um propósito. Qual é o propósito desse copo? Ser um receptáculo de líquido. Agora aqui, água. Para dessedentar quem tomar. E este é o propósito de quem criou este copo. Porque quem cria tem direito de estabelecer o propósito. Eu vou repetir. Quem cria é o único que tem o direito de estabelecer o propósito. E qualquer um que quiser utilizar a criação para um propósito heterodoxo, diferente daquele que foi pensado por quem criou, no mínimo vai cometer um equívoco. No mínimo um equívoco, no máximo utilizar a criação para um propósito completamente adverso do qual ele foi criado. Esse copo foi criado com o propósito de receber líquido para dessedentar quem a ele chega. Mas quem se aproximar dele com outro objetivo, pode usá-lo para jogar na cabeça do meu amigo aqui na frente. Sim ou não? O propósito será completamente desviado e utilizado para fins negativos e destrutivos. É por isso que quem criou a igreja estabeleceu o propósito. E qualquer tentativa de utilizar a igreja para os fins para os quais ela não foi criada, o propósito será desviado e destrutivo. Qual é o propósito, bispo? E eu te darei as chaves. O propósito está aqui. Eu te darei as chaves. De que reino? Do reino da terra? Do reino dos? A igreja não pode trocar. Eu vou dizer isso em alto e bom som. E se você crer, você vai glorificar o Senhor. A igreja não pode trocar a chave do reino dos céus pelas chaves do reino da terra. Tem muitos que estão preferindo as chaves da terra no lugar das chaves dos céus. E as chaves que foram colocadas na nossa mão têm muito mais poder do que as chaves da terra. Tanto que elas não comandam só a terra, elas comandam o céu. E o comando da
terra vem do comando do céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra. Ah, meu irmão, eu estou profetizando aqui essa noite. É uma conferência profética. Enquanto eu estou profetizando, se você quiser levantar as suas mãos e tomar posse, você pode fazer. Porque essas chaves estão nas tuas mãos esta noite. Eu te darei, enquanto eu cito, você vai dizendo: é para mim, eu recebo, eu tomo posse. Ao final, você dá a maior glória que você já deu essa noite. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares da terra será desligado no céu. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glória, oh glória, oh glória. Então eu tenho aqui o projeto da igreja. Quem projetou, quem imaginou, quem pensou. Eu tenho aqui o pertencimento da igreja, a quem pertence essa igreja. E eu tenho aqui o propósito dessa igreja. É o propósito de governar, de reinar, de estabelecer metas e princípios. Não com a força do dinheiro, nem com a força da política, nem com a força da influência, mas única e exclusivamente no poder de quem a estabeleceu. Queridos, estamos, sem dúvida alguma, pelos sinais da natureza, pelos sinais da política, pelos sinais da economia, pelos sinais da sociedade, pelos sinais religiosos, pelos sinais eclesiásticos, não temos dúvida em afirmar que estamos já na última hora. E a igreja que precisa estar de pé nesta última hora, ela precisa ter essa consciência de quem a estabeleceu, a quem ela pertence e qual é o seu propósito. E quem é esta igreja? Quais são as características desta igreja que tem esta consciência de quem a estabeleceu, de a quem ela pertence e quais são os seus propósitos? Quais são as marcas desta igreja? Eu diria, em primeiro lugar, que a igreja que tem essa consciência e ficará de pé diante de todas as adversidades que vierem contra ela, em primeiro lugar, é uma igreja que crê e não abre mão dos princípios imutáveis da palavra de Deus. Você pode, por gentileza, olhar para essa pessoa linda que está do seu lado e dizer isso para ela: meu irmão. Ah, você é um pentecostal. Pentecostal fala forte: meu irmão, nós vamos permanecer de pé nesta última hora, porque cremos e não abrimos mão dos princípios imutáveis da palavra do Senhor.
Se isso é verdade, aplauda mais forte e glorifique ao nome do Senhor. Se olharmos para a igreja primitiva, que precisa ser a nossa igreja referência, no capítulo 2, no versículo 42 de Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas disse: e perseveravam, e perseveravam, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja que quer permanecer de pé não pode abrir mão dos princípios imutáveis da palavra do Senhor. Uma das manifestações do anticristo, e nós precisamos compreender que o anticristo é mais do que uma pessoa. Tem muita gente preocupada em saber quem será o anticristo. Essa semana eu recebi um vídeo, e esse vídeo aponta que o anticristo seria um príncipe árabe de 18 anos, que está deixando os grandes líderes mundiais de queixo caído, Bispo André. Tem sido recebido pelos grandes líderes mundiais. Porém, a preocupação da igreja não é combater um homem, e não é ficar preocupado em saber quem é o homem que será o anticristo, mas é entender que mais do que um ser, deixa eu repetir isso, mais do que um ser, mais do que um indivíduo, o anticristo é um sistema. Meu Deus. O anticristo é um sistema. E o óleo que movimenta o sistema do anticristo chama-se engano. E ouça-me essa noite. O engano, para ser engano, não pode ser tão diferente do que é verdade. O engano, para ser engano, ele precisa ser parecido com a verdade. Porque senão, ele não terá poder de enganar a ninguém. Se chegar alguém aqui, e eu não estou sendo aqui sectário, muito menos discriminando ninguém, mas se chegar alguém aqui no nosso meio, com uma roupa toda branca, com um turbante na cabeça, com um monte de guias e colares em volta do pescoço, aquele punhal aqui na nuca, que obriga a pessoa a ficar para baixo, e quiser pegar o microfone para pregar, eu imagino que a igreja dirá: porque é muito diferente do que nós conhecemos como um estereótipo de verdade. Mas e se chegar aqui de paletó e gravata? Uma Bíblia 1 por 1 na mão. Um sapato de cromo alemão. Uma gravata italiana. Deu falar uma meia dúzia de língua estranha. É possível que no meio da congregação alguém terá o discernimento do Espírito
e logo rechaçará. Mas que ninguém nos ouça. A maioria de nós vai parar para ouvir. Vamos chorar. Vamos babar. Vamos rolar no chão. E ao final sairemos dizendo: Deus falou comigo. Quando muitas das vezes Deus está dizendo: não sou eu, mas é um espírito de engano. Eu ouvi um pastor contar uma experiência, e ele disse que chegou numa cidade para pregar, e pregou, e ia pregar no dia seguinte, mas no dia seguinte, o pastor da igreja ali convidou a visitar a profeta da cidade, porque ela estava com uma doença que ninguém descobria que era. Estava definhando a cada dia. E o pastor foi visitá-la. E o pastor disse: olha, nós temos orado por essa mulher há anos e ela não fica boa. E a cada dia ela piora, a cada dia ela piora. E o pastor foi: nós vamos orar. Chegaram lá cedo, oraram. Deu meio-dia, oraram. Deu 2 horas da tarde, oraram. A fome bateu, ele disse: eu tenho que ir embora, eu tenho que almoçar. E ao final, ele sai, e quando ele chega na porta, o Espírito Santo diz para ele: volta. E ele voltou. E quando ele voltou, e ficou de frente para a mulher, uma mulher que vinha gente do Brasil inteiro na casa dela, para receber profecia e revelação e palavra, o Espírito Santo disse para ele assim: olha bem para ela, eu nunca a usei. E aí, ele então mandou todo mundo se retirar. E todo mundo se retirou. E ficou ele e a mulher. E ele disse: olha, Deus me disse isso, que nunca te usou. Você tem que abrir o coração e dizer a verdade. E ela imediatamente começou a chorar, a gemer, a gritar. E resumindo aqui, ela disse: olha, eu ia para a igreja, eu via as pessoas sendo usadas, eu via as pessoas sendo usadas para curar, para profetizar, para pregar, e eu pedia: Deus me usa, e Deus nunca me usou. Eu pedia: Jesus me batiza com o Espírito Santo, eu nunca fui batizada. Até que numa madrugada, um personagem se apresentou para mim e disse para mim: pede-me o que tu queres e eu te dou. Só faço uma exigência: eu quero teu filho. E ela fechou o contrato com aquele demônio. Ela era doente, o filho dela era doente há mais de 9 anos. E aquela maldição só foi quebrada quando aquela mulher confessou. Por que eu estou dizendo isso? Porque a única forma da igreja, nesses últimos dias, discernir quem é Caim e quem é Abel, é dando prioridade máxima aos princípios imutáveis da palavra do Senhor. Eu sou pentecostal, nasci no meio pentecostal, eu sei o que é fogo, eu gosto de fogo, eu gosto de poder, eu gosto de pular, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio em visão, eu creio nos dons espirituais, e a igreja não pode abrir mão dos dons espirituais, mas experiências não devem guiar a igreja não deve ser guiada por experiência, mas sim pela palavra do Senhor.
experiência, por mais profunda que ela seja, por mais poderosa que ela seja, por mais transcendental que ela seja, ela necessita, ela precisa passar pelo crivo. Na palavra. Por isso que Deus chama Josué, capítulo 1 de Josué, e diz assim: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te tu e este povo, e passa a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Israel é um tipo da igreja. O Rio Jordão é um tipo do mundo. Canaã é um tipo do céu. Então, eu posso dizer, utilizando a tipologia bíblica, que a igreja estava enfrentando o mundo, prestes a entrar no... Aí Deus chama Josué como o pastor daquela igreja, e eu profetizo isso hoje à noite. Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te tu e este povo, e passa a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Todo o lugar em que pisardes a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu estou profetizando, a igreja profetiza comigo? Levanta a mão então, em direção aos seus pastores. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Porém, eu te faço apenas uma exigência. Uma só. Uma exigência. Pega aí na mão. Pega aí, ó. Pode ser o celular, pode ser o tablet, porque hoje tem Bíblia, está tudo. Pode ser rosa, vermelha, azul. Pega, levanta comigo assim, ó. Eu te faço uma exigência. Uma exigência. Uma exigência. Não te apartes da tua boca o livro desta lei, para teres o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então prudentemente te conduzirás e em tudo prosperarás. Agora sim, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo, 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 por onde quer que andares. Palavra. Palavra. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Levanta, levanta, levanta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O que vai acontecer com ele? Ele será como uma árvore plantada
junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 119 é um hino de exaltação à palavra. Versículo 8: como purificará o mancebo o seu caminho? Eita! Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua. Versículo 11: escondi a tua palavra do meu coração, para eu não pecar contra ti. Versículo 18: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu estou profetizando a palavra, você toma posse se você quiser. Versículo 25: é bom para quem sofre de trauma, toque, depressão, angústia. O salmista diz assim: a minha alma estava pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Versículo 105: vamos dizer todos juntos com a mão levantada: 1, 2, 3, lâmpada. Mais uma vez para o diabo ouvir lá no cotoco do inferno que ele está. 1, 2, 3. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, ele vai nos dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Enquanto eu estou aqui pregando, eu não estou confiado nos meus argumentos. Eu não estou aqui pregando confiado nos meus argumentos. Eu estou aqui confiado no poder da. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui tem centenas de pessoas reunidas. A palavra para um está entrando de uma maneira, para outro está entrando de outro, para outro está entrando de outro. Mas o que determina, bispo, a forma que ela entra, o que determina é a necessidade do teu coração. Mas como isso é possível? Porque a palavra de Deus é viva. Eu vou repetir, você dá um glória. Porque a palavra de Deus é viva. É viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção dos pensamentos e do coração. E não há nenhuma criatura que esteja encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos com quem devemos de tratar. A igreja que permanecerá de pé nesses últimos dias é uma igreja que crê e não abre mão dos princípios da palavra de Deus. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto?
Perguntar de novo. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? 40 dias em jejum. Ele não estava com uma sensação de fome, não. Era fome mesmo. E Satanás se aproxima dele, olha para ele e diz: se tu és o Filho de Deus. E ali a palavra no original não é uma condicional. A tradução correta não é se tu és o Filho de Deus. A tradução correta é já que és. Porque Satanás, ele crê e estremece. Então, ele não tinha dúvida. Ele sabia. Ele se aproxima de Jesus e diz: já que tu és o Filho de Deus, olha essa pedra aqui, redondinha igual uma broa. Transforma essa pedra em pães. Ou seja, usa o teu poder sobrenatural, atenção, usa o teu poder sobrenatural para satisfazer as suas necessidades pessoais. Essa proposta o diabo faz todos os dias. Você acha o quê? Que Deus te ama? Deus te ama, Denis? Que Deus é esse que te ama e te deixa 40 dias no deserto com fome? Que Deus é esse que diz que te ama e te deixa à mercê dos lobos e chacais do deserto? Que Deus é esse que diz que te ama e te deixa à mercê do sol, do dia e do frio da noite? Que Deus é esse que diz que te ama e te deixa perder o emprego? Que Deus é esse que diz que te ama e te deixa ficar doente? Que Deus é esse que diz que te ama e deixa teu marido ir embora? Que Deus é esse que diz que te ama e deixa as drogas levarem teu filho? Deus não te ama coisa nenhuma. Deus se esqueceu de você. Esquece esse Deus. Resolve as coisas do teu jeito. Deus não está nem aí para você. Só que Satanás pensou que Jesus estava fraco no corpo, na alma e no espírito. Ele podia estar fraco no corpo. Na alma ele podia até estar se sentindo fraco e solitário. Mas o seu espírito, o seu espírito estava renovado. E mesmo quase desfalecendo, Jesus olha para Satanás e diz: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Aperta a mão dele aí até ele dar glória. Vai, aperta ele até dar glória. Seja profeta de Deus para ele. Seja profeta de Deus para ele. Diga: quando tu estiveres no deserto e todos os recursos te faltarem, fica tranquilo. O que vai te sustentar de pé é a palavra. Aí ele pega Jesus, leva para o pináculo do templo, no centro nervoso de Jerusalém. Eu creio que foi literal. E aí ele diz para Jesus assim: nós estamos no centro nervoso de Jerusalém. Imagina que espetáculo tu não darás. Dando um pulo dessa torre do templo, e aí no meio da descida frenética,
os anjos descendo do céu e te pegando no colo e posando contigo na terra como se fosse super-homem. Todos saberão que tu és filho de Deus. Aí Jesus se volta para ele e diz: Satanás! Não, e aí ele usa a palavra, né? Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Aí Jesus olha para ele e diz: Satanás! O contra-argumento não tem que ser filosofia. Tem um monte de pregador eu não sou contra a filosofia. Saiba filosofia, saiba antropologia, saiba sociologia, saiba teologia, saiba geografia bíblica, saiba homilética, saiba hermenêutica, saiba exegese bíblica, mas principalmente saiba o que está escrito. E Jesus disse: Satanás, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí ele pega Jesus e leva para o alto do monte. Aí diz: Jesus está aqui, ó. Tudo isso me pertence. E eu te darei, se prostrado me adorares. Só está eu e você aqui, não tem ninguém vendo. Dá uma joelhadinha, joelho, levanta, e eu te entrego. E Jesus olha para ele e diz: Satanás, está escrito. Eu estou profetizando, você toma posse? Então levanta as duas mãos para o alto, ao final glorifica o Senhor. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás louvor. Aí sabe como é que o texto termina? Você dá um glória melhor? O texto termina conforme eu creio que vai terminar a minha e a tua vida. Eu creio. Eu quero saber quantos creem comigo essa noite. Então, se você crê comigo, no final você vai dar o maior glória que você deu essa noite. O texto termina assim: então Satanás ausentou-se dele, e vieram os anjos de Deus e o serviram. Olha de novo para essa pessoa linda que está do teu lado e diga: fica tranquilo. Ah, você não falou? Fica tranquilo. Um banquete do céu preparado para você. Você me dá mais 10 minutinhos? Puxa, acabou meu tempo. Mas eu preciso compartilhar duas coisas com você. A segunda marca da igreja, que permanecerá de pé nessa última hora, é uma igreja que tem por objetivo máximo viver uma vida santa. Vou repetir isso. A segunda marca da igreja, que ficará de pé nessa última hora, é a igreja, é uma igreja que tem por objetivo viver uma vida santa. A
palavra santo, no Antigo Testamento, é a palavra kadosh, que quer dizer separado. No Novo Testamento, na língua grega que foi escrito, ela ganha um sentido mais amplo. A palavra é a palavra hagios, ou hagios, que significa separado por Deus e para Deus, para serviços especiais. Se eu for falar de santidade, santidade está em toda a Bíblia. Se eu pegar Êxodo capítulo 28, versículo 36, Deus manda Moisés preparar toda a indumentária do sacerdote. Aí tinha que ter 9 campainhas e 9 romães, representando os dons do Espírito Santo, e o fruto, é um fruto com 9 manifestações, e o fruto do Espírito Santo. Sobre a campainha tinha que, aí tinha que ter a túnica, sobre a túnica tinha que ter a estola que vinha sobre a túnica e descia em cima das campainhas e das romãs, e Deus disse: ali estará o urim e o tumim, e ali eu me manifestarei e falarei e darei as minhas ordens. Mas aí Deus disse para Moisés assim: manda fazer um chapéu que ficará na cabeça do sacerdote, uma mitra, e na altura da testa desta mitra, mande colocar uma lâmina de ouro, e nessa lâmina de ouro, mande gravar a seguinte inscrição: Kadosh Hamelech, que traduzido é santidade ao Senhor. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: na tua cabeça tem uma mitra, e na altura da tua testa tem uma lâmina de ouro, e nessa lâmina de ouro está escrito: santidade ao Senhor. Deus chama Josué e diz: Josué, capítulo 3, versículo 5. Você está prestes a entrar com o meu povo. Olha a tipologia bíblica. Você está prestes a entrar com o meu povo na terra prometida. Vá lá no arraial e dá um grito. Que grito, Senhor? Vai e abre a boca que eu vou te colocar na tua boca. Aí Josué foi no meio do arraial e gritou: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eremanto e de que levácia. Isaías entra no templo, capítulo 6, versículo 1. Pode me ajudar aqui no teclado, eu vou terminar. Capítulo 6, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Presta atenção aqui, deixa só o tecladista, presta atenção aqui. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. E os serafins voavam de um lado para o outro. De um lado para o outro. Cada um com 6 asas. Com 2 cobriam os pés.
mostrando que o adorador não anda por onde quer. O adorador anda por onde o adorado determina. Com duas voavam, mostrando que o adorador não anda sobre essa terra. Ele voa sobre os fenômenos desta terra. E com duas cobriam os rostos, mostrando que o adorador não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é o adorado. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Havia uma doutrina que estava tentando entrar na igreja, principalmente por meio dos gnósticos, que era uma das manifestações do anticristo, que estava entrando na igreja no primeiro século, de que o pecado jaz na carne. Então essa carne, ela é corrompida pelo pecado. Por isso que eles não criam que Jesus veio em carne. Aí João vai dizer na sua epístola, para provar se o Espírito é do Senhor: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é do diabo, é anátema. Porque a base da nossa salvação é a encarnação do Verbo. O fato de ter sido... se você não dá um agora, eu vou embora. O fato de ter sido um homem que pisou na cabeça da serpente deixou o diabo irado. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então os gnósticos estavam dizendo: é mentira, Jesus não veio em carne. Aquele corpo era uma aparência de corpo humano. Não era um corpo humano, era uma aparência. Eram os docetistas. Era uma aparência de corpo humano, não era corpo. Então o que eles ensinavam? Eu preciso falar isso aqui. Vocês vão ter um pouco de paciência, eu vou terminar já. O que eles ensinavam? Que se o corpo é um corpo vendido e um corpo pecaminoso, não há como ele ser purificado. Então a melhor maneira de você esmurrar a sua carne é você entregá-la aos piores tipos de depravação. Em outras palavras, quanto mais você pecar, mais liberto você fica da carne. Aí o apóstolo Paulo escreve alguns versículos, eu não vou citar todos aqui, mas ele cita Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos. Essa doutrina aí, de que a melhor maneira de esmurrar a carne é entregar as piores dissoluções, ela está no nosso meio com outras roupagens. Por exemplo, Deus só quer o coração. Alguém aqui já ouviu isso? Só vocês? Alguém aqui já ouviu isso?
O pessoal da hipergraça, quem já ouviu falar da hipergraça? O pessoal da hipergraça está afirmando que não há nada que possa lhe roubar a salvação. Se você de fato é salvo, não me interessa o jeito que você está e como você está andando. No final, você vai ser salvo de qualquer maneira. E eu ouvi um pregador da hipergraça que eu bebia no balde dele, eu lia os livros dele, eu comia da fonte dele. Ele usa estas palavras em cima do púlpito e dizer: você pode estar num motel com uma mulher que não é a sua, cheirando cocaína, com o nariz cheio de cocaína, bebendo tudo que é vodka, cachaça, uísque, e se você tiver um infarto, você vai para o céu. Só se for para o céu da boca, ou para o céu do jacaré. Porque não há nada que você possa fazer na carne que lhe roube a salvação. Aí o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Eu vou profetizar isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas eu já dou meu dízimo. Deus quer o teu corpo. Eu dou minha oferta. Deus quer o teu corpo. Eu dou meu trabalho. Deus quer o teu corpo. O outro pregador disse para a juventude: jovens. Quantos jovens temos aqui? Levanta a mão não, Rafael. Vou estar levantando a mão, Rafael. O outro pregador disse: jovens, se você está tendo relações sexuais com a sua namorada, fica tranquilo, você não está pecando, porque o que vocês estão fazendo é amor, e afinal Deus é amor. Aí o apóstolo Paulo diz assim: eu não estou aqui doutrinando a igreja tem pastor. Eu estou pregando a palavra. Aí o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Alguém parece que perguntou: mas por quê? Por que eu preciso me santificar? Por que eu preciso me separar? Aí o apóstolo Paulo diz o porquê, e eu vou dizer o porquê. E se você tomar posse, você vai receber isso com as duas mãos levantadas. Porque o apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí eu vou dar uma promessa a vocês, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aperte a mão dessa pessoa linda que está no teu lado, até lhe dá glória. Olha no olho dele e diga: se separe.
Deixe quem quiser se chafurdar na lama para lá, mas eu e você vamos nos separar, e aí experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou terminar com você de pé. Terceiro lugar, a igreja que permanecerá de pé nesses últimos dias. Em primeiro lugar, é uma igreja que crê e não abre mão dos princípios da palavra. Em segundo lugar, é uma igreja que tem como alvo viver uma vida santa. E em terceiro lugar, é uma igreja que caminha, avança e marcha no poder do Espírito Santo. Eu confesso, Bispo André, Bispo Luciana, pastores, companheiros, que eu estou preocupado com a igreja dos últimos dias. Porque a nossa igreja, e agora eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando da igreja de Cristo, militante. Me parece que ela tem confiado mais no poder financeiro e de suas estruturas do que no poder do Espírito Santo. Jesus andou 3 anos com os discípulos. Sim ou não? Sim. 3 anos de seminário intensivo, dia e noite. Mas mesmo assim Jesus chegou para eles e disse: não ousem sair de Jerusalém antes de serem revestidos de poder. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, Jesus se volta para aquelas cerca de 500 pessoas que estavam assistindo a sua assunção, e Jesus disse para eles: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, então ser-me-eis testemunhas. Já tem gente tomando posse aí, ó. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aí o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, invadiu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e viram-se línguas repartidas como fogo sobre cada um deles. O Espírito Santo não era um apêndice da igreja. O Espírito Santo era o Senhor da igreja. Eu sei que as luzes abaixaram, mas você pode olhar para o teu irmão e dizer para ele: o crente,
Ah, você não disse: o crente que ficará de pé nessa última hora necessita ser cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Oramanala barabandarakai. Eu vou dar 1 minuto. 1 minuto só. Você vai escolher uma pessoa. Vai dar a mão a ela, ou vai dar o braço, ou vai ficar do lado, como você tiver intimidade. De repente essa pessoa não está nem do teu lado. De repente o Espírito Santo te direciona agora para você sair do teu lugar e orar com o irmão que está lá atrás, ou vir orar com o irmão que está aqui à frente. Você agora não vai pedir ouro, não vai pedir prata, não vai pedir emprego, não vai pedir nem cura. Você vai orar pedindo: Senhor, ajude o meu irmão a ficar de pé nessa última hora, cheio da palavra, cheio de santidade e cheio do Espírito Santo. Escolhe alguém aí, escolhe alguém aí, escolhe alguém. Escolhe alguém. Abra a boca e começa a orar. Vai, abre a boca e começa a orar. Enquanto o ministério de louvor, enquanto o ministério de louvor adora, enquanto o ministério de louvor adora, abre a boca e começa a orar.